turma boa, para mais uma aula de conhecimento avançado. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Aqui estão as minhas redes, o meu Instagram, o meu YouTube, o meu e-mail, para você tirar muitas dúvidas. E na aula de hoje, essa aula de número 5, nós estaremos trazendo um conhecimento avançado acerca da monarquia de Israel. Eu espero que você aproveite bastante. Se você ainda não baixou o seu material didático, baixe o seu material didático na plataforma para você extrair o melhor desse curso, para você extrair o melhor neste módulo. Vamos estudar a monarquia então? Começando pelo primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi chamado de Saul. Ele não foi um escolhido de Deus, ele foi um eleito pelo povo. O povo queria um rei, invejou as outras nações que haviam ali circunvizinhas. Todas as outras nações tinham um rei, menos Israel. Eles também queriam ter um. Então eles elegeram Saul. O reinado de Saul, ele durou aproximadamente 40 anos, sendo que durante 13 anos, os 13 primeiros anos de Saul, o seu mandato foi repleto de pontos positivos. Eu queria dar um adendo aqui para vocês. Quando nós falamos em Saul, primeiro rei de Israel, todo mundo acha que foi uma tragédia do início ao final. Não. Os 13 primeiros anos de Saul, ele começou muito bem. Tiveram pontos positivos aí no mandato de Saul. As campanhas iniciais de libertação, muito território que Davi recebeu, começa lá com conquistas de Saul. A existência de um rei, as outras nações tinham, Israel não tinha. Eu não sei se isso é um ponto positivo, porque antes era uma teocracia, agora se torna uma monarquia. Mas se nós olharmos pelo lado bom, a existência de um rei também é fruto das conquistas de Saul. Uma capital que fortaleceu os laços com as tribos. Então, 13 primeiros anos do rei Saul não foram de jogar fora, não foi tudo ruim, não foi tudo errado como alguém pode pensar. Mas aí, entretanto, todavia, porém, os seus erros foram muito graves e lhe custaram muito caros. Quando Samuel diz a Saul que marchasse, contra os amalequitas e os destruíssem, o rei inicia a batalha sem a presença do profeta, sem a presença do sacerdote, e oferece sacrifícios a Deus por conta própria. Aí começa a vaca ir para o brejo, porque Saul não era profeta, Saul não era sacerdote, ele era rei. Ele estava habilitado em fazer a política, o governo, não os rituais eclesiásticos espirituais da época. E aí, quando a gente coloca a mão em algo que nós não estamos preparados para fazer, a gente começa a ter sérios prejuízos, malefícios. Além disso, Saul havia poupado Acabe, deixando também que a melhor parte do rebanho inimigo fosse tomada. Deus falou para não poupar ninguém. E ele vai poupar Acabe. Mais um erro de Saul. Saul então se suicidou-se,
jogando-se sobre a própria espada numa batalha contra os filisteus. Olha que covardia do rei. Ele pede para um dos seus soldados sustentar a própria espada de Saul, não a espada do soldado, e ele se atira contra a sua própria espada dentro ali de um momento de desespero, de desistência, ele acaba tirando a sua própria vida. Nós temos também o legado de Davi. Davi também é um rei, vai reinar 40 anos. O seu reinado vai durar 40 anos. 40 na cultura judaica é o número do teste. Coincidência ou não, os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, eles vão reinar 40 anos em Israel. Uma vez que se torna rei, Davi precisa pôr em prática as leis que haviam sido transgredidas por Saul, o seu antecessor. Davi precisava colocar a casa em ordem. Davi precisava fazer o que era certo, até porque ele era um rei segundo o coração de Deus. Então Davi é ungido rei de Israel muitos anos antes, na casa de Jessé, seu pai. Nem o seu pai acreditava que ele seria rei. Davi mata o gigante Golias, que era um campeão de guerra filisteu, quando nem Saul teve coragem, quando nem o exército de Israel teve coragem, quando nem os irmãos de Davi teve coragem. Davi desafiou o gigante e matou o gigante. E Davi, depois que matou o gigante, ele começa a ter uma notoriedade em Israel, porque antes ele era um pastorzinho de ovelhas. Mas agora ele começa a ser um homem tão famoso que as pessoas começaram a cantar: Saul feriu a milhares, Davi feriu a 10 milhares. E isso despertou o quê? A inveja do rei. Então Davi, ele se vê obrigado a fugir pelos ciúmes do rei Saul, que queria a sua cabeça, queria matar Davi. Ele não sabia que Davi já era o ungido de Deus e seria o seu sucessor. Por causa de toda essa perseguição, ele precisa fugir. Por um tempo, Davi ele permanece no solo filisteu unido a eles, porque talvez ele recebe uma proteção ali do povo inimigo que talvez dentro do povo de Israel ele não teria. Seria presa fácil para Saul. Davi então ele foge, se refugia na caverna de Adulão, tornando-se chefe de 400 homens. Na caverna de Adulão ele poderia ter matado Saul. Saul ele entra na caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. Davi vê o rei ali, desprotegido, mas ele respeita a unção que estava sobre o rei. Mas ele corta um pedacinho das suas vestes, do seu manto real ali, para ele saber que estava muito perto do perigo. Mas ele não o matou, respeitou a unção do rei. Davi recoloca o centro do reinado para Hebrom, posteriormente em Jerusalém. Então aqui Saul já estava morto, Davi começa a reinar e ele coloca Hebrom como o centro do reinado. Só anos mais tarde que ele coloca Jerusalém. Davi casa-se com uma das filhas de Saul, chamada Mical. Mical foi um dos prêmios que Davi recebeu por ter matado o gigante Golias, além, da isenção da sua família dos impostos. Isso foi muito legal, muito bom. Após a morte de Saul,
Davi começa a reinar sobre apenas uma tribo, como eu já disse, Hebrom. O reinado de Davi começa em Hebrom. Saul deixa o seu filho Ibosete como sucessor. Existe uma batalha entre o irmão contra o irmão e Abner, general de Saul, procura dar um fim matando o Ibosete. Também é um evento assim hard, né? No reinado de Davi, nessa transição para Saul. Antes de Abner cumprir com o seu plano, Joabe, general, sobrinho de Davi, o mata. Então Abner, ele é morto por Joabe. Outros 2 homens matam Ibosete, apresentando esse fato a Davi, e são mortos pelo rei. O rei vinga a morte de Isbosete, não é isso? Davi é aclamado rei sobre todo Israel. Davi vai reinar 3 anos, os 3 anos iniciais em Hebrom, e depois mais 37 anos ele vai reinar em Jerusalém. Totalizando aí, gente, 37 mais 3, 40 anos. 40 anos foi o tempo de reinado de Davi. Davi conquista 7 nações inimigas, todas elas eram tributárias, necessitando de uma capital. Ele conquista Jerusalém com o auxílio de Joabe, que agora é o seu fiel escudeiro, e agora retoma o seu posto como general de Israel. Então, sem dúvida nenhuma, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele vai fazer uma frente muito grande contra muitas nações inimigas, pelo menos 7 aqui, e ele vai ser um dos grandes conquistadores. Deus, ele nem permitiu que ele construísse o templo, porque nas mãos de Davi havia muito sangue. Ele foi um grande conquistador. Davi transfere a arca para Jerusalém, tornando a capital religiosa do país. Antes disso, a arca estava na mão dos inimigos filisteus. Quando, no primeiro momento, foi ser transportada para Jerusalém, Uzá, um homem que não tinha muito cuidado, muito compromisso, tocou na arca e ele caiu morto pela presença e pela unção que estava ali. Então Davi ficou com medo de mais pessoas morrerem tocando na arca e colocou a arca durante 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom ninguém morreu e a casa de Obed-Edom ainda prosperou. Só então Davi vai à casa de Obed-Edom depois de 3 meses de bênçãos e leva a arca do Senhor para Jerusalém e leva Obed-Edom também para cuidar da arca. Ele também é abençoado com essa transferência. Durante o reinado de Davi, o exército de Israel foi se expandindo, foi ganhando território, foi ganhando notoriedade, foi se fortificando. Esse foi o segredo de Davi. Ele era um homem que vencia as batalhas no poder do nosso Deus. Ele confiava em Deus. Ele teve o seu problema, sim, com Batseba. Isso deixou a vida de Davi manchada, né? A espada não se apartou de Davi. Ele pagou caro pelo envolvimento com Batseba. Só que mesmo assim ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele podia até pecar, mas ele sempre se voltava para o Senhor. Vamos falar um pouquinho do legado de Salomão. Devido ao caso da morte de Urias, Deus usa o profeta Natã para revelar para Davi
o rei não poderia construir a casa de Deus, pois as suas mãos estavam manchadas de sangue. Davi, então, autorizou a construir um muro ao redor do Monte Sagrado, preparando o terreno para a construção do Templo de Salomão, que não é esse que está em São Paulo, mais especificamente na Celso Garcia. Esse foi construído pela Igreja Universal, mas eles fizeram ali uma obra magnânima, um trabalho que se tornou até um ponto turístico do estado de São Paulo. Muita gente vai visitar. Eu já fui visitar com uma caravana da Fastef, aproximadamente umas 40 pessoas foram conosco em 2023. Enfim, é magnânima, a obra é faraônica, mas não é o templo original de Salomão. Salomão, assim como seus antecessores, reinou por 40 anos. 40 Davi, 40 Saul, 40 Salomão. Esses foram os anos áureos do povo de Israel. Durante esse período, os inimigos haviam sido conquistados e havia paz na terra. Olha a colheita na vida de Salomão. Salomão, ele começa a colher um reino de paz, porque o pai dele, Davi, plantou. E eu tenho a plena certeza que, como pai, tem coisas que eu talvez não colha, mas os meus filhos vão colher, os meus netos vão colher. Um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento. Então Salomão começa a crescer, começa a prosperar, começa a colher o que Davi plantou. Salomão fez aliança com Irão e Faraó e recebe de Deus o dom da sabedoria. Lembra que quando Deus falou para Salomão, você pode pedir o que você quiser. O que ele pede? Sabedoria, porque com sabedoria a gente adquire tudo. Com sabedoria a gente vence, com sabedoria a gente prospera, tornando-se o homem mais sábio dentre todos os outros. Em seu reinado, concluiu a construção do Templo de Jerusalém e embeleza todo o país, tornando-o forte e refinado aos moldes de uma potência. Então todo mundo, quando lembra de Salomão, vai lembrar do quê? Do templo. O templo que foi erguido por ele. O templo que foi construído por ele. Então, muito importante aí esse período do Templo de Salomão, do reinado, do legado todo de Salomão e da obra faraônica que ele constrói. Agora vamos falar um pouquinho da divisão do reino. Que depois do reinado de Davi, Saul e Salomão, o reino dividiu. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Para construir o templo e manter o custo de vida luxuoso, Salomão começou a cobrar impostos mais altos, deixando o povo insatisfeito. Porém, não muito, já que estava no período de construção do templo e isso aliviaria a tensão. Só que o templo foi terminado. A obra foi terminada. E agora poderia reduzir a carga tributária. Só que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assume e parece que o Roboão tem uma mão mais pesada. Os conselheiros do rei falaram: Roboão, pega leve, o templo já está aí, não precisa de mais dinheiro. Tira o pé do acelerador, Roboão. E ele disse para os conselheiros: o quê? Vocês acham que a mão do meu pai era pesada? Se vocês acham que a mão do meu pai era pesada, vocês vão ver agora. E ele continua tributando, continua com aquele peso. Ele vai dizer para os conselheiros que a mão do pai dele
não era tão pesada como um dedinho dele. Um dedinho dele era mais pesado do que a mão do pai. E aí, meu irmão, sabe aquela história da porquinha que se você apertar muito, ela vai espanar? O reino dividiu porque ele não teve esse feeling, ele não teve essa flexibilidade. Os impostos, entretanto, permaneceram altos, mesmo depois da finalização do templo, e Roboão assumiu um país com uma população revoltada. Ignorando o conselho dos anciãos, decidiu manter pulso firme e manter os impostos. Por causa disso, 10 tribos saíram revoltadas e renegaram o rei de Judá e dividiram-se, ruíram-se em 2. O reino de Israel, que ficou com o reino do norte, com as 10 tribos, com a capital Samaria, e o rei foi o Jeroboão, que não é da família de Salomão, que não é irmão de Roboão. Ele era um general, ele era o chefe da guarda. E o reino do sul, os remanescentes, aqueles que suportaram a pressão, ficaram em Jerusalém, que é a capital Judá, e ficaram com Roboão apenas 2 tribos. Então, o reino dividiu 10 para um lado, 2 para o outro lado. O reino do norte está agora em processo de assimilação. Haviam cultos pagãos ali, expulsaram sacerdotes ali, admitiram sacerdotes de outras terras, de outras culturas. Então, eles assimilaram tudo aquilo que Deus não queria. O reino do sul, entretanto, continuou na sua devoção, continuou adorando a Deus, e os sacerdotes do norte migraram para o sul porque eles não queriam servir um Deus que não fosse o Todo-Poderoso. Vamos falar também agora do legado dos profetas, para a gente fechar essa aula, considerando que já havia um período em que Caim e Abel tiveram forte conhecimento acerca de Deus, visto que os irmãos já ofereciam sacrifícios a Deus, não por motivo de mera comunicação com Deus, mas sim porque queriam se aproximar do Eterno. Você vê, né? Caim e Abel, 2 irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Um mata o outro, no caso, Caim matou Abel, porque Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim. É toda oferta que Deus recebe? Não, porque Deus prova os corações. Que o ofertante não está desassociado da oferta, que a adoração não está desassociada do adorador. Aí foi lá o irmão, matou o irmão, mas coitado do irmão, ele só ofereceu o melhor para Deus. Enfim, pós Caim e Abel, surge uma comunidade que dentro da tradição judaica é chamada de comunidade de justiça. Coloca como profetas a figura de alguns patriarcas. Esses não eram propriamente profetas, como que falaram em nome de Deus diretamente, mas uma classe do ponto de vista pedagógico, didático, divulgando a ideia do monoteísmo, do Deus verdadeiro. Dentre outras figuras, nós temos Shem, Eber, Noé, Enoque e Matusalém. Nós temos os primeiros profetas. Esses homens falaram em nome de Deus. Noé profetizou o dilúvio. Enoque foi transladado. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Então nós temos esses homens como os primeiros profetas, aqueles que falaram em nome do Senhor. Nos tempos bíblicos, os judeus
já se destacavam por suas construções grandiosas, como também os gregos. A sua contribuição foi para com a humanidade a partir de um ponto de vista de ideia, de valores religiosos e de valores intelectuais. É claro que com o aumento da ciência, do conhecimento, Deus também passa a usar esses homens de maneira mais intelectual, mais ideias, mais saber religioso. Tudo vai evoluindo. Isso aí é a lei da vida. Tudo tem que evoluir. Os primeiros profetas, então, foram homens corajosos que não tiveram nenhum temor de falar em nome de Deus. Alguns pagaram com a vida porque falaram o que Deus mandou, e tem muita gente que não quer ouvir de jeito nenhum o que Deus fala. Ele quer que o ego dele seja massageado, mas ouvir o que Deus tem para dizer ele não quer não, de maneira nenhuma. Disse a mensagem para ela, vou voltar aqui. Disse a mensagem para ela, para o aviso, sentença, orientação. Então a mensagem de Deus era ou para avisar, ou para sentenciar, ou para orientar. Os primeiros profetas pós-Moisés foi Samuel, que também acumulou a função de juiz e sacerdote. Natã, que deu uma dura em Davi. E Elias, que sem dúvida nenhuma, para mim, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Um homem de uma ousadia ímpar. Eu não conheço no Antigo Testamento alguém mais ousado que Elias. Só que a ousadia dele arrumou encrenca para ele também. Jezabel queria matá-lo. A diferença dos primeiros profetas para os últimos profetas foi que os primeiros profetas se dirigiam especificamente aos reis da terra. A mensagem era somente para os reis da terra. Já os últimos profetas, eles falaram de maneira geral, eles falaram de maneira abrangente, eles falaram com o povo de maneira geral. Então, é importante que você tenha essa ideia dos primeiros profetas e dos últimos profetas e da mensagem de cada um deles. Finalizamos aqui a nossa aula de número 5. Essa aula foi boa, hein? Quase meia hora de conhecimento avançado. Eu espero você na aula de número 6, onde eu vou dar uma lista de reis do Reino do Norte, reis do Reino do Sul, quanto tempo cada um deles reinou, e vamos falar também dos cativeiros babilônico e assírio. Até a próxima aula.